Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos que têm nos acompanhado aqui, visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos o privilégio de continuar o nosso estudo pelo livro de Provérbios, esse livro maravilhoso, que nos ensina tanto sobre a sabedoria de Deus. Mas a partir de hoje nós vamos começar a fazer um estudo temático do livro, Vamos ter essa perspectiva um pouco diferente. Nós temos entendido que é um livro inspirado por Deus, que o Senhor nos ensina tanto como viver da melhor maneira possível, como aproveitar essa vida que o Senhor nos dá através da sabedoria que só pode vir de Deus. É um livro muito importante para estudarmos na nossa vida particular, para lermos, se possível, todos os dias, Mas existe uma dificuldade de nós fazermos um estudo da maneira como nós estamos fazendo aqui, que é expositivo, Como nós estamos tentando fazer aqui, de correr capítulo por capítulo, Até versículo por versículo, embora nós tenhamos pulado alguns versículos, porque é um livro que repete muito os seus assuntos, Ele fala do assunto A, depois pula para o assunto B, o C, de repente ele volta no assunto A, Então, quando nós estudamos ele nas nossas casas, no nosso momento devocional, é muito importante, porque existem muitos ensinamentos de Deus que em muitos momentos nós esquecemos. E quando nós lemos aqui de novo, nós recordamos aquilo que o Senhor já havia ensinado anteriormente. Então, até no próprio livro existem versículos que se repetem. Então, lógico, é proposta de Deus mesmo para enfrentar essa questão de nós nos esquecermos tanto dos seus ensinamentos. Mas, como aqui são estudos que estão gravados e nós queremos lembrar sempre de temas diferentes, nós vamos mudar um pouco aqui a abordagem e vamos passar a observar alguns temas que o livro de Provérbios trabalha. E ao analisar dessa forma, nós vamos trazer então versículos de capítulos diferentes, E relacionar eles para um tema comum a eles, tá bom? E o tema que nós vamos começar a trabalhar hoje e vamos continuar ainda por mais alguns estudos é a respeito da família. A família é um assunto muito importante que a Bíblia traz para nós, nos mostrando assim que é um interesse de Deus e Deus valoriza a família. E o interesse de Deus é que as famílias sejam saudáveis, que possam viver com as bênçãos que o Senhor tem para as nossas famílias. Quando nós vemos as páginas da Bíblia, nós entendemos que Deus criou 3 instituições: a família, o governo e a igreja. Porém, se a família não estiver bem, o governo e a igreja, vão sofrer também, porque eles também dependem das famílias estarem saudáveis. Então, Deus ele criou a família, a primeira instituição que Deus criou desde lá do Jardim do Éden, e Ele deseja então que tenhamos famílias saudáveis e que possamos viver sendo abençoados por Ele. Eu quero olhar então para a família e dirigir um foco aqui do nosso estudo para os maridos, para os esposos, entendendo que existe o desejo de Deus também que tenhamos nas nossas famílias maridos sábios. Então, os esposos devem também correr atrás da sabedoria. Mas espere aí, antes que você dê pause no vídeo ou pule para um próximo vídeo, esse vídeo aqui não é dedicado apenas para os homens casados. São mensagens da Bíblia que estão aqui à disposição e devem ser estudadas por todas as pessoas. Os homens que são jovens e ainda não se casaram devem aprender como se tornarem maridos sábios, Como eles devem se portar para ser esses maridos sábios quando eles casarem. As mulheres que ainda não se casaram devem aprender a olhar para esse perfil aqui para poder enxergar essas qualidades no seu pretendente, E saber escolher um bom marido.
E aquelas mulheres que já são casadas devem também olhar para esses ensinamentos para ajudar os seus esposos a serem maridos sábios ou cada vez mais sábios. Então é um estudo útil para todos nós. E então o que nós podemos observar quando nós lemos o livro de Provérbios é que o marido sábio, ele já age com sabedoria antes mesmo de casar. Então ele já deve ser um homem sábio, um jovem sábio, né? Ele já deve estar buscando essa sabedoria antes mesmo de casar. Olha o que diz Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E Provérbios 19, 14 diz: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Obviamente que o texto aqui não está falando que todas as esposas do mundo são uma herança do Senhor, né? São uma bênção do Senhor. Existem algumas mulheres, existem algumas esposas que são um verdadeiro tormento na vida do homem e da própria família. Olha o que diz Provérbios 19, 13. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Então, existem esposas que são briguentas, que são uma verdadeira tortura, né? Aquela goteira que fica pingando e irrita, né? Traz aquela agonia mesmo, né? Para a vida das pessoas. Então, pensando aqui nos primeiros versículos que nós lemos, se a esposa prudente é uma bênção do Senhor, o homem sábio, ele vai pedir essa bênção para o Senhor, ele vai buscar essa bênção para o Senhor. Ele vai entender então que o seu lar, para ser abençoado, vai precisar de que ele seja sábio e que ele case então com uma mulher que seja enviada por Deus, que seja um verdadeiro presente do Senhor. Então ele vai buscar essa bênção de Deus antes mesmo de namorar, antes de noivar, antes mesmo de casar. Ele já vai buscar que o Senhor esteja dirigindo tudo isso. Então precisamos valorizar isso, né? Ensinar os jovens, os adolescentes, que eles precisam orar pelo seu casamento, mesmo que eles nem estejam namorando, né? Já orar pela sua família, para que o Senhor esteja abençoando esse projeto do seu casamento e que o Senhor já esteja preparando então uma esposa prudente, né? Uma esposa ideal, uma esposa que seja uma verdadeira bênção na vida dele e na vida da sua família. Nessa geração ansiosa que nós vivemos, muitas pessoas já querem cortar caminho, né? Não querem orar, não querem esperar a bênção do Senhor, já querem se envolver com o máximo de pessoas possível, já querem se envolver profundamente no máximo de intimidade que se pode ter, para depois ver se vai dar certo, para depois ver se casa, né? Não é dessa forma. É necessário buscar em primeiro lugar um relacionamento com o Senhor, buscar se desenvolver em intimidade com Deus e aguardar pacientemente que a bênção chegue. E precisamos então confiar em Deus. Eu já fui adolescente, né? Eu já fui jovem, eu sei o que é essa agonia de ver tantas pessoas namorando, tantas pessoas casando, e parece que a nossa vez nunca chega, né? Parece que a nossa bênção nunca aparece. Mas não podemos ficar pensando dessa forma, né? Eu vejo aí adolescentes com 13, 14 anos com essa agonia já, né? Não é nem tempo de pensar em casamento, por que está querendo pensar em namorar, né? Precisa dar tempo ao tempo, né? Esperar o momento certo e se desenvolver em um relacionamento com o Senhor, para que o Senhor o abençoe naquilo que você precisa no dia de hoje e amanhã Ele envie as bênçãos que você precisa. E no momento certo de casar, Deus vai enviar então a sua pretendente, né? Vai enviar aquela mulher então que é uma bênção para a sua vida. E podemos pensar aqui também do lado oposto, né?
É uma mensagem que serve também para as mulheres, de aguardar o momento certo, de saber pedir, de saber confiar no Senhor. Mas muitas vezes essa ansiedade tira das pessoas a confiança em Deus, né? As pessoas começam a se esquecer de que Deus é onisciente, de que Deus sabe o que é melhor para a vida deles. Parece que Deus não está vendo, parece que Deus se esqueceu deles, Deus não está vendo que eu estou envelhecendo aqui, que eu estou ficando para titio, né? Parece que Deus quer que eu fique solteiro mesmo, parece que Deus quer que eu seja infeliz. Não, Deus quer a nossa felicidade, mas nem sempre a nossa felicidade vai ser igual, né? Aquilo que nós pensamos que é a nossa felicidade é aquilo que Deus deseja para nós, mas a felicidade que Deus deseja para nós é infinitamente melhor do que aquilo que nós pensamos ser o melhor para nós. Então, não precisamos ficar dando uma ajudinha para Deus, né? Dar aquela forcinha e já trazer a pessoa para a nossa vida e falar, ó Deus, está aqui a pessoa certa, agora abençoa, né? Não é dessa forma. Muitas vezes vamos colher consequências terríveis quando agimos dessa forma, né? Precisamos aprender a confiar em Deus, esperar pacientemente. Nenhum daqueles que esperam e confiam no Senhor ficam decepcionados. A Bíblia nos fala tanto sobre confiança em Deus. Precisamos pensar nesses exemplos também na área amorosa, na área do relacionamento, né? Que é tão importante nas nossas vidas. Então, se queremos ter uma vida abençoada por Deus, precisamos valorizar a nossa família também. Precisamos buscar ter uma família abençoada. E para ter uma família abençoada, eu preciso me casar com uma pessoa que seja abençoada também, com uma pessoa que seja enviada por Deus, que seja um presente do Senhor. E aqui no caso, né, nós estamos focando mais ainda na esposa, né, que é um presente do Senhor. Então, homens, o ensinamento da Bíblia é claro, né, busque a bênção do Senhor. A Bíblia nos ensina muito sobre o nosso papel, né, que os homens devem liderar a sua casa, devem liderar a sua família, né, liderar em amor, né, não por medo, não com opressão, mas servir a sua família em amor, né, dirigir o seu lar, prover as necessidades, prover a segurança da família, até se necessário se sacrificar, entregar a sua vida em amor, né, pela sua família. Mas precisamos entender que a nossa primeira tarefa, a tarefa principal dos homens, é desenvolvermos um relacionamento com Deus, é ter intimidade com o Senhor, é obedecer ao Senhor, buscar então essas bênçãos do Senhor para as nossas vidas. E aí sim conseguiremos então obedecer e desfrutar de tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas e desfrutar então das maiores felicidades que nós podemos desfrutar aqui nessa vida e com a nossa família. E esse relacionamento de intimidade com Deus vai nos capacitar a sermos esposos excelentes. Então, se quisermos resumir, né, como ser um esposo excelente, basicamente é tendo um relacionamento profundo com Deus, é sendo um verdadeiro discípulo de Cristo, é sendo um cristão exemplar, né? Aí sim, quando você conseguir ser um cristão exemplar, você vai conseguir realizar todas as suas demais tarefas como um marido. Você vai conseguir ser fiel à sua esposa, como nós já meditamos no capítulo 5. O capítulo 7 também vai falar muito, né, sobre essa questão do adultério, né, de corrermos da mulher adúltera, né, de ficarmos longe dela. Vai nos capacitar então a cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra, no meio da nossa família, e assim nós poderemos então desfrutar da verdadeira alegria e do que é ser verdadeiramente abençoado. Amém? A nossa intenção aqui é ser bem enxutos, né? Bem resumidos, mas pense nisso, né? De que em primeiro lugar busque ter um relacionamento com o Senhor, não busque ter relacionamento com outras pessoas, não, que o seu relacionamento principal seja com o Senhor, e que se você ainda não é casado, peça ao Senhor uma esposa excelente, né? Uma
que seja uma verdadeira bênção na sua vida e aguarde pacientemente nele. Que possamos ensinar isso também aos nossos filhos, aos nossos irmãos da nossa igreja, né, aos jovens, aos adolescentes e a todos aqueles que ainda vão se casar, e que possamos então contar com as bênçãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra que nos dá sabedoria e que nos ensina tanto, Pai. Ó Deus amado, nos ajuda a desenvolvermos um relacionamento profundo contigo e que, Pai, possamos ter na nossa igreja, na nossa sociedade, homens verdadeiros, ó Pai, homens de valor, homens sábios, que buscam ter um relacionamento com o Senhor acima de tudo, ó Pai. Ó Deus amado, como nós vemos uma masculinidade frágil e incapaz aqui na nossa sociedade, ó Pai. Muitos homens que querem continuar sendo crianças, querem continuar vivendo na sua infância, né? E não se desenvolvem para ser homens maduros, homens sábios, mas nos capacita para isso, Pai, que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, ter um relacionamento com o Senhor, e ao obedecer ao Senhor e ao desenvolver esse relacionamento com o Senhor, poderemos desfrutar das suas bênçãos, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida e especialmente na nossa família. Que possamos ter casamentos saudáveis, que possamos aprender muito com a Tua palavra, Pai, para termos famílias saudáveis, não só aqui na Igreja Batista Jardim Marajoara, mas como em toda a nossa sociedade. Ó Pai amado, cumpra, Pai, a Tua palavra no nosso meio e abençoa as nossas vidas, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu espero você aqui no domingo. Aqueles que puderem, então, estejam presentes aqui na nossa igreja no domingo às 10 horas da manhã, onde teremos aqui o culto presencial e a gravação do nosso culto. E se você não puder, às 18 horas teremos aqui o nosso culto sendo transmitido online. Você pode ter as demais informações nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e também com as demais pessoas aqui da nossa igreja, tá? É só entrar em contato conosco. Que Deus te abençoe, tenham todos uma excelente continuação da semana.